Das diversas buscas e sonhos da humanidade, um dos mais interessantes é a busca por aprender a produzir energia como as estrelas, usando a fusão nuclear. E esse é um dos objetivos tecnológicos de mais longo prazo da ciência, que é investigado por décadas e talvez só termine em mais algumas décadas. Então, por que algo tão desejado é algo tão difícil de ser feito? A resposta é que um reator de fusão nuclear poderia nos dar energia limpa usando um combustível abundante e sem gerar resíduos radioativos. Parece ficção científica de tão bom. Por outro lado, parece ficção científica porque parece algo que vai estar sempre no futuro. A piada é que a fusão nuclear é a energia do futuro justamente porque ela sempre vai estar 30 anos no futuro. E esse talvez seja o caso. Os problemas técnicos para criar uma usina de fusão nuclear são imensos e talvez não sejam resolvidos logo. Por outro lado, a pesquisa em fusão viu resultados importantes virarem realidade e investimento em massa nos últimos anos. Dessa vez, a estimativa de 30 anos talvez não esteja tão errada. Ou pelo menos é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Quanto falta para a fusão nuclear ser uma fonte de energia realista? Só antes de continuar, can you understand nuclear fusion? Eu pergunto isso porque a maior parte do conhecimento e artigos científicos envolvendo a área de fusão nuclear é compartilhada em inglês. Conseguir entender e se comunicar na língua inglesa faz total diferença na vida de uma pessoa. Eu, por exemplo. Esse vídeo foi feito junto com o Cambly, que é a maior plataforma de ensino de inglês no mundo, onde você pode fazer aulas com professores que têm o inglês como língua nativa a hora que você quiser, onde você quiser. O Cambly está te dando uma força extra para começar hoje a aprimorar as suas habilidades em inglês. E por isso eles estão dando desconto em todos os planos anuais. Tem planos tão barato como o preço por aula a partir de R$17. Mas não demore muito. Use o código que está aparecendo na tela ou clique no link que está aqui na descrição, porque esse descontão só vai valer por uma semana. Don't miss this opportunity. Knowing how to speak in English can open new doors for you. Now, let's go back to nuclear fusion. A fusão nuclear acontece quando dois núcleos de átomos leves se juntam em um átomo mais pesado. E esse processo libera energia. Bastante energia. O problema é que os núcleos de átomos têm carga positiva e eles tendem a se repelir quando chegam perto do outro. Por isso é preciso criar condições extremas para que a repulsão elétrica seja vencida e que a fusão nuclear ocorra. Durante a primeira metade do século XX, nós descobrimos que é a fusão nuclear que mantém o Sol brilhando. Graças às temperaturas de milhões de graus Celsius e pressões extremas, os núcleos de hidrogênio no centro do Sol entram em fusão, produzindo hélio e gerando a luz que o Sol emite. Infelizmente, não é possível recriar o Sol na Terra, nem as suas condições. Por isso, nós precisamos fazer fusão de outras formas. O primeiro passo necessário para usar a fusão nuclear para produzir energia foi entender o plasma, que é o quarto estado da matéria. O plasma é o que você tem se você aquecer muito um gás. A principal característica do plasma é que os elétrons estão separados dos átomos, então as partículas do gás são eletricamente carregadas. O primeiro grande avanço para usar plasma em fusão nuclear ocorreu na década de 1950, quando a ideia de usar campos magnéticos para prender o plasma surgiu tanto na Europa quanto na União Soviética. O plasma seria preso numa espécie de garrafa magnética no centro de um reator em forma de rosquinha. Dessa forma, o plasma poderia ser aquecido sem danificar o resto do reator ou perder calor para as paredes. O design da rosquinha soviética era chamado de tokamak e a rosquinha europeia era chamada de stellatron. O melhor material para fusão nuclear no planeta são os isótopos de hidrogênio, que são átomos de hidrogênio com 1 ou 2 nêutrons no núcleo. E esses isótopos podem ser obtidos da água do mar, e a água do mar é abundante. Então conseguir esse material e criar plasma é fácil. E o próximo passo é aquecer o plasma a 100 milhões de graus Celsius, 10 vezes a temperatura no núcleo do Sol, e esperar a fusão começar. Vai lá, começa aí. Esse passo não é nada fácil. Uma vez que a fusão começar, basta torcer para que o plasma não desestabilize os campos magnéticos, perca calor e a fusão simplesmente pare. Ok, mas vamos ser mais específicos. O que aqui exatamente é tão difícil? Tudo. Os primeiros experimentos não conseguiam nem conter o plasma entre campos magnéticos direito. Além disso, bons modelos matemáticos para ele nem existiam nas primeiras décadas de experimentos de fusão. Os cientistas estavam tentando fazer a fusão nuclear quase que por tentativa e erro. Outro problema era aquecer o plasma de temperaturas usuais de plasma para temperaturas da ordem de 100 milhões de graus. Mas em 1968, a equipe do físico Sakharov conseguiu aquecer plasma até 40 milhões de graus e realizar a primeira fusão controlada da história. Ou seja, demorou 20 anos desde a ideia do primeiro reator de fusão para um deles fazer a fusão acontecer. 20 anos. E mesmo assim, o reator deles tinha um problema sério para conter o plasma e manter a fusão por períodos estendidos de tempo. E foi justamente por conta dessas dificuldades que uma alternativa aos reatores de rosquinha surgiu: a fusão inercial.
nunca vou cansar de falar reator de rosquinha. Se a parte mais difícil de realizar a fusão era manter o plasma isolado, a fusão inercial ia simplesmente ignorar essa parte. A ideia era comprimir material que entra em fusão em uma pequena bolinha, usando um laser super poderoso para iniciar a fusão em um pedaço da bolinha. E com essa fusão inicial, a ideia era que o resto do material iria entrar em fusão, e isso é chamado de ignição. Alcançar a ignição era o principal objetivo dos reatores a laser. Quanto tempo será que isso poderia demorar? Bom, 50 anos. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Com a ignição, talvez seja possível gerar energia. A principal limitação era a falta de lasers poderosos o suficiente para iniciarem a fusão nuclear. Enquanto os cientistas desenvolviam lasers mais e mais potentes, o design de reatores de rosquinha avançou drasticamente nos anos 70. E isso especialmente graças à melhoria em tecnologia de supercondutores e espelhos magnéticos. Com eles, finalmente era possível conter o plasma direito durante a fusão. E isso deu origem a novos designs de reatores bem mais avançados e bem mais ambiciosos. E a ambição deles era gerar mais energia através de fusão do que é necessário para iniciar ele. E esse é o chamado ponto de paridade de energia. E esse era o próximo grande objetivo da tecnologia de fusão nuclear. O reator JET tinha como objetivo alcançar a paridade de energia nos anos 90, mas ele falhou. Ele produziu só 70% da energia usada para iniciar a fusão. Só que apesar disso, ele serviu para avançar bastante a tecnologia. E também serviu como base para o reator ITER, que está em construção atualmente. O ITER junta todo o conhecimento de fusão nuclear da segunda metade do século XX e tem como objetivo gerar 10 vezes mais energia do que é necessário para iniciar a fusão. As operações do ITER vão começar em 2025, com os resultados importantes saindo em 2035. Se tudo der certo, o reator ITER vai demonstrar que é possível produzir energia usando fusão nuclear. O JET tentou alcançar a paridade, o ITER vai tentar mostrar que é possível produzir energia em escala. E o terceiro reator dessa trilogia, chamado DEMO, vai ser o primeiro reator a produzir energia elétrica para a rede elétrica. O reator DEMO é um reator super moderno que está em design atualmente. Usando todo o poder computacional do século XXI, ele vai ser montado em torno de 2040. E isso está distante. Mas diferente da pesquisa envolta em incertezas do século XX, a trilogia de reatores JET, ITER e DEMO montam um caminho de pesquisa bastante robusto para ensinar a humanidade a usar o poder de estrelas. E isso é algo que nunca existiu no século XX, quando as primeiras previsões otimistas do futuro da fusão nuclear estavam sendo feitas. E essa não é nem a única boa notícia. Graças aos avanços na tecnologia de lasers, um reator de fusão a laser conseguiu alcançar a ignição de fusão em 2021. Eles colocaram apenas um pouco de material em fusão e a energia dessa fusão criou mais fusão. Ainda não foi o suficiente para gerar energia, mas é um passo essencial para provar a viabilidade desse tipo de reator. E essa não é nem a única boa notícia. Reatores nucleares de fusão começaram a ser uma área de investimento real da indústria privada. Várias iniciativas estão apostando em designs alternativos mais simples, e várias empresas planejam demonstrar a capacidade desses novos tipos de reatores de realizar fusão de forma significativa ainda dentro da próxima década. Esses projetos costumam ser um pouco mais especulativos e menos metódicos do que a linha de pesquisa que vai levar ao DEMO, mas vale a pena ficar de olho. Talvez a fusão nuclear seja a tecnologia do futuro, mas talvez a gente esteja quase no futuro. Só que talvez esse futuro esteja sempre 30 anos no futuro. Esse é o tipo de questão que eu realmente espero olhar nesse vídeo daqui a 10 anos e ver que realmente o futuro se concretizou. Muito obrigado e até a próxima. Eu mal espero para juntar 2 átomos de hidrogênio.